Descobri uma lesão. E agora? É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. E por falar em lesões, é o tema do nosso vídeo de hoje. Lá no meu Instagram eu abro a caixinha de perguntas e vira e mexe tem alguma pergunta sobre lesão. O que eu faço depois que eu descubro uma lesão? Como o caminho é praticamente o mesmo para a maioria das pessoas, resolvi gravar esse vídeo. E antes de mais nada, se você não me segue ainda no Instagram, @juduartep, lá tem conteúdos diários sobre balé, sobre lesões, sobre fortalecimento e um pouquinho da minha vida também. Então vamos lá. Para a maioria das lesões, como eu disse, o caminho é basicamente o mesmo. Mas antes de falar de qualquer coisa relacionada a lesões, eu quero frisar aqui. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Não deixe de ir atrás de um profissional qualificado para fazer a sua avaliação. A gente vai falar disso, mas eu quero deixar claro antes de mais nada. E antes de falar desse caminho da reabilitação, vamos entender primeiro o porquê que uma lesão acontece. Existem alguns fatores que contribuem para a gente ter uma lesão ou não. Entre eles está, por exemplo, se você já teve uma lesão anteriormente, se você já tem uma lesão prévia. Por exemplo, vou falar do meu caso mais uma vez. Eu já tive tendinite no tornozelo esquerdo olha, bastante tempo. Eu estava talvez no 7º ano da formação, isso faz tempo, hein? Estava numa rotina pesada de aula, de ensaio, era final de ano, né? E sabe que final de ano, segundo semestre, é batata pra gente ter lesão. E você vai entender já já por quê. Tive uma tendinite naquela época, fiz o tratamento, fiz a reabilitação, beleza. Demorou bastante para sanar, para as dores irem embora 100%, mas deu tudo certo. Anos depois do que me aconteceu, mesmo fazendo o protocolo certinho, mesmo fazendo fortalecimento, fazendo meu aquecimento antes das aulas, tive um novo quadro de tendinite no mesmo lugar. Por que isso aconteceu? Justamente pelo fato de já ter tido lesão neste mesmo local. Isso significa que todo mundo que já teve uma lesão, essa lesão vai se repetindo ao longo da vida? Não necessariamente, mas a chance de você ter uma lesão novamente é maior do que uma pessoa que não se machucou ainda. Outro fator é se você tem um corpo, vou falar aqui parte muscular, tá? Se você tem um corpo fraco, se você não prepara o seu corpo, se você não tem uma musculatura forte e resistente. Por quê? Os músculos fortes, os músculos com resistência, eles ajudam a não sobrecarregar as articulações. Então, por exemplo, para você evitar uma condromalácia, que é um desgaste na articulação do joelho, uma das coisas que você tem que fazer é um fortalecimento muscular para aquela região. Um músculo forte te ajuda a não sobrecarregar a articulação. Assim como te evita de ter tendinite, uma série de lesões que é realmente por falta de força no músculo. Por outro lado, existe um fator que é a sobrecarga, que é você fazer muito esforço, mas não dar o descanso devido. Para atletas de alto nível, tem até um termo específico que chama overtraining, que é, de fato, o exagero, o treinamento em excesso. E aí, sem períodos de descanso, o corpo fica com uma sobrecarga tão grande, ele não consegue descansar e ele entra, entre algumas aspas, numa fadiga geral. Overtraining em si, para os amadores, isso é bem mais difícil de acontecer. Mas, por exemplo, uma lesão por estresse, e aqui não estou falando de estresse mental, apesar da nossa mente contribuir pelas lesões, mas eu estou falando de estresse físico mesmo. Você colocar aquele músculo, você colocar aquela articulação para fazer trabalhos constantes e não deixar esse músculo, não deixar esse corpo descansar, também é um fator para a lesão. E o último fator que eu quero trazer aqui é o acidente. Acidentes acontecem. Você pode escorregar, você pode torcer o pé, você pode, sei lá, cair da bicicleta. Nossa, eu já sofri uma lesão caindo da bicicleta, não recomendo. Enfim, acidentes acontecem no palco ou fora dele. E esse fator é o que a gente menos tem poder sobre ele, não tem muito que a gente fazer. Certo, então por algum desses fatores que eu mencionei anteriormente, você está com uma lesão. Seja uma lesão por desgaste articular, seja uma tendinite, seja uma entorse de tornozelo que acontece durante a aula, pode ser um acidente. E agora o que eu faço? Eu continuo fazendo aula, eu paro totalmente, eu faço fortalecimento, eu faço fisioterapia. O que eu faço? Coloco gelo,
Claro que cada caso é um caso, porém, para a maioria das pessoas, qual é o caminho mais indicado? Primeiro de tudo, busque um profissional qualificado para descobrir o que você tem de fato. Por que eu falo isso? Às vezes a gente coloca lá no Google, e eu não fujo dessa também, a gente coloca no Google, dor em tal região, o que pode ser? E aí aparece uma lista de lesões, e aí, por algum motivo, você começa a fazer como se fosse um teste. Aqueles testes de BuzzFeed, sabe? Começa a fazer um teste, fala, nossa, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Ai, tenho condromalácia. Simplesmente porque você achou alguns sintomas e bateu com os seus sintomas e você acha que tem condromalácia. Não, calma. Se você tem algum tipo de dor no joelho, algum incômodo, o que você deve fazer? Buscar um médico e fazer os exames que forem solicitados, seja um raio-x, seja uma tomografia, seja uma ressonância, para identificar que tipo de lesão que você tem e pior, se realmente você tem uma lesão, porque uma coisa eu quero deixar bem clara nesse vídeo, dor não é sinal de lesão. Você pode ter dor e não ter uma lesão e você pode ter uma lesão e não ter dor. Isso acontece muito. Beleza, foi lá, fez os exames, Ju, descobri que eu estou com tendinite, descobri que eu estou com condromalácia, descobri que eu estou com fascite plantar, uma coisa que também acontece bastante. E agora? Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é você fazer o seu protocolo de reabilitação. O profissional que trata a lesão num primeiro momento é o fisioterapeuta. E aqui eu quero até te dar uma dica. Se você é bailarina, se você é bailarino, se você pratica algum esporte, procure profissionais que estejam envolvidos com o esporte, ou seja, fisioterapeuta esportivo, ortopedista esportivo. Sabe por quê? Eles estão com um olhar levemente diferenciado para quem é atleta, para quem movimenta o corpo. E aí o direcionamento é muito mais específico para aquilo que você precisa. Beleza. Ju, fiz 10 sessões de fisioterapia, fiz 20 sessões de fisioterapia, estou, entre aspas, liberado. E agora? Aqui que vem o ponto crucial, você não está liberado. Fez as suas sessões de fisioterapia? 10, 15, 20, não sei. Você tem que iniciar um protocolo para que essa lesão que aconteceu com você ou esse desgaste que você tenha, ele não continue progredindo. Para que essa lesão que você tenha, ela não voltar daqui a um tempo. Ou seja, o que você precisa? Manter o seu corpo em movimento, ter a musculatura forte. Lembra do que eu falei no começo desse vídeo? Que ter um corpo forte e resistente ajuda a gente a não ter lesões? Pessoas precisam de forças em lugares diferentes. Então, por mais que venham 30 bailarinas aqui e falem assim, tive uma tendinite, pode ser que cada uma delas teve tendinite por motivos diferentes. Por quê? Pode ser somente pela musculatura fraca. Pode ser por falta de mobilidade no tornozelo. Pode ser por uma falta de estabilização no tornozelo. Enfim, tem uma série de motivos. E aqui tudo isso a gente consegue englobar dentro de um treinamento de fortalecimento. Quero até fazer um parênteses, porque eu estou com vagas abertas para minha consultoria individual. Ou seja, o que é a consultoria? Eu monto os treinos para as minhas alunas executarem, seja na academia, seja em casa, para fortalecer o corpo de acordo com as necessidades individuais de cada um. Então, se você quer se tornar a minha aluna, quer o meu auxílio para montar os seus treinos, pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram ou me mandar um e-mail que a gente conversa melhor sobre isso. E junto com esse programa de fortalecimento muscular, é importante entender o porquê que essa lesão aconteceu. O que colaborou para essa lesão? Talvez uma falta de aquecimento para a aula? Talvez um movimento executado errado? E aqui, acontece muito. Um simples plié que você executa da forma inadequada, ele pode contribuir para uma lesão, ele pode contribuir para um desgaste articular. Então, quando a gente fala de um movimento bem executado, fazendo exatamente como ele deveria ser feito, é também para prevenir lesões. Fazer o passo a passo correto daquele movimento, ter o seu movimento limpo, não é apenas para ele ser bem feito em termos do balé, é para que você não se machuque. Porque o problema não é você fazer um dia o plié errado, da forma inadequada. O problema é você repetir esse plié por semanas, por meses e por anos, até que venha a sua lesão. E a partir do momento que a gente entende exatamente o motivo que causou essa lesão, concorda comigo que a chance de você replicar o mesmo erro, ele é muito menor?
Concorda comigo que não adianta nada fazer o processo de reabilitação, começar a fazer o fortalecimento, mas continuar fazendo algo que você fez que contribuiu para a sua lesão? Não vai adiantar de nada. É o tipo de lesão que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Muitas vezes a bailarina não entende por que essa lesão vai e volta, vai e volta. Mas Ju, eu faço a fisioterapia certinho, eu faço fortalecimento, mas essa lesão vai e volta. É porque provavelmente você está replicando exatamente os mesmos erros. Apesar de ter ajustado a fisio e o fortalecimento, você está fazendo alguma coisa inadequada ainda que está fazendo você andar em círculos. Vale até uma dica extra. Preste atenção nas pessoas que estão se lesionando próximo a você. O que elas fizeram ou deixaram de fazer para que essa lesão acontecesse? Não tem um ditado bem antigo que fala alguma coisa sobre aprender com os erros dos outros? Pois é, você não precisa se machucar para aprender. Você pode observar pelos erros dos outros, pode aprender também com os meus erros que eu cometi lá atrás, que eu não recomendo para ninguém. Para encerrar esse vídeo, não esquece, se machucou, mantenha calma, faça os seus exames, faça o seu processo de reabilitação, depois faça o fortalecimento e acredite, o mundo não está perdido porque você se machucou. É possível voltar a dançar mesmo com uma lesão e eu sou a prova disso. E você, me conta aqui embaixo nos comentários, você já teve alguma lesão por conta do balé? Se sim, como que foi? Fez o seu processo certinho como eu te dei aqui nesse vídeo ou acabou deixando pela metade? Me conta aqui embaixo, vou adorar conversar com você. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!